Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Quero aqui mais uma vez iniciar essa mensagem de hoje para vocês que estão aí do outro lado, que têm acompanhado o nosso trabalho de oração, de busca de palavra, de poder, de palavra de despertamento para a sua vida com Deus. Mais uma vez aqui eu quero estar lendo a Bíblia, quero estar lendo a palavra, quero estar aqui falando um pouco da palavra de Deus para você que está aí do outro lado, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero ler no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 4 em diante. Diz alguns versículos assim: se você tiver aí no notebook, no seu computador, no seu celular, você pode abrir uma aba, você pode abrir aí a aba e você pode estar botando 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que vai aparecer aí a mensagem, né? A Bíblia Sagrada vai aparecer aí nas telinhas do seu celular, do seu computador, do seu notebook, tá bom? Em nome de Jesus, meus queridos amados, diz assim a palavra de Deus: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o proveito comum. Esse texto aqui que fala sobre os dons do Espírito Santo e os ministérios que eles são entregues àqueles que Deus ele chama para a sua obra. Deus entrega ministérios, diversidade de ministérios. Meus queridos, esse texto ele é um texto que fala sobre a importância e também ele fala muito sobre o uso dos dons do Espírito Santo ali naquela igreja, na igreja de Corinto, quando ali ainda o apóstolo Paulo estava ali orientando aquela igreja, estava ali dando instruções sobre os dons do Espírito, que era muito forte a manifestação dos dons naquela igreja. E esses dons espirituais, eles são para os nossos dias. Eles ainda são para a igreja de Deus, a igreja que acredita, a igreja que recebe, que busca o batismo no Espírito Santo de Deus. Ela tem essa habilidade que o Espírito de Deus distribui para cada pessoa. Existe um tempo que precisamos estar orando, que precisamos estar buscando o poder de Deus. Precisamos estar buscando a intimidade com Deus, orando em cima desses dons. Porque esses dons, eles são ensinados pelo Espírito Santo. Eles são entregues do Espírito Santo. E eles servem para a pregação do Evangelho, para anunciar a palavra de Deus com virtude, com poder, com autoridade, poder de curar, poder de profetizar, poder de discernir espíritos, poder de ter visões do futuro, ter visões de revelações de coisas ocultas, como o dom da profecia. E esses dons espirituais, eles são para nossos dias. Mas esses dons espirituais, eu só posso adquirir esses dons se eu procurar, se eu buscar. Se eu estiver buscando esses dons. Ou se o Espírito de Deus intimar você de alguma forma, Deus te chamar para te ensinar, para te capacitar, para que você possa ser usado em alguma área dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, ele é para a igreja, para toda a igreja, todos aqueles que crêem no nome de Jesus Cristo. Mas só aqueles que procuram, que buscam o batismo em línguas, que estão habilitados para usar esses dons espirituais, que é onde poucas pessoas, poucos ministérios
estão investindo esses dons espirituais, estão substituindo os dons por métodos humanos, por pensamentos humanos, por coisas que até diminui, até vamos dizer, eu digo assim, até é como se por coisas que o Espírito de Deus ele não opera, por métodos que o Espírito de Deus ele não opera. Tem muitas coisas que o Espírito de Deus não opera. E o operar do Espírito Santo de Deus, ele, na igreja de Coríntio, ele foi pelos dons do Espírito Santo, pela a pregação da palavra, pela pregação do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo ali quando ele desceu. Em nossos dias nós estamos precisando procurar o Espírito de Deus. Em nossos dias nós precisamos procurar o batismo em línguas. Não apenas estudar sobre o batismo, não apenas estudar sobre os dons, não apenas saber, ter conhecimento, mas buscar o Espírito de Deus, buscar os dons do Espírito, em oração, em consagração, em contato com Deus. E nós temos essa necessidade de procurar os dons do Espírito. Alguns anos atrás, Deus me chamou para buscar, para se entregar, para ser preparado para o uso dos dons do Espírito Santo. E alguns anos atrás, eu tive um tempo vivendo na carne, vivendo na concupiscência da carne, em uma fase muito extrema, na concupiscência da carne. E esse tempo que eu vivi foi um tempo que Deus me resgatou da vida que eu vivia. Deus me resgatou. E esse resgate, e nesse período da minha vida que eu estive vivendo na concupiscência da carne, afundado no erro mesmo, que foi na faixa dos meus 14 anos, 15 anos, eu vivi um tempo muito distante das coisas de Deus, sendo que eu já era da igreja, sendo que eu já frequentava a igreja, sendo que eu já sabia, eu já tinha me decidido para servir a Deus. Mas eu me decidi muito jovem, eu me decidi com 9 anos de idade. Fui batizado no Espírito Santo com 12 anos de idade. E nos 14 anos para os 15 anos eu me afastei extremamente de Deus. Muito mesmo. E com os 16 anos, Deus começou a me chamar na dor, na beira da morte, passando mal, passando muito mal de saúde, vendo sombra. Eu via muita sombra, eu via muitas coisas acontecendo. Foi uma das coisas que me trouxe, que me despertou para buscar a Deus. E no dia que eu estava passando mal, era um dia de segunda-feira. Estava passando mal, meus dedos estavam ficando roxos, minha boca estava ficando roxa. E eu procurei uma igreja eu procurei uma igreja e não tinha nenhuma igreja aberta nesse dia para poder alguém orar por mim. E nesse dia, como eu não tinha nenhuma igreja, não deu para mim ir para a igreja. E eu fiquei ali passando mal, fui para o hospital e fui fazer as coisas lá que eles fazem, tirar a pressão, essas coisas, mas já estava tudo normal. Depois de uma semana, eu comecei a passar mal, começava a ver sombra, eu começava a sentir gosto estranho na boca, eu começava a ter sonhos de morte, sonhava morrendo, sonhava muita coisa eu comecei a ver.
E ali Deus já estava trabalhando para me chamar de novo. Só que dos meus 12 anos para trás, entre 9 a 12 anos de idade, eu não tinha uma visão espiritual, eu não tinha uma visão ampla das coisas, como que funciona. Um pouco de como que funciona as coisas espirituais. E esse contato com o Espírito de Deus, esse desejo de estar orando. Mas aí com os 16 anos, quando eu voltei, das coisas que eu vi, das coisas que eu passei, houve um despertamento e houve um avivamento espiritual vinda do Espírito Santo de Deus para mim. Então, desses tempos, foi o tempo em que o Espírito de Deus, ele me convocou, ele me entregou o chamado, ele me entregou a vocação e foi me preparando para ser usado por ele. E nesse período de morre e não morre, dos dedos ficar roxo, de ver sombra, de ficar faltando fôlego, de ter coisas que não tinha remédio, não tinha os exames, tipo assim, media pressão, estava tudo normal, não tinha nada, eu sei que era coisa espiritual. O inimigo queria me levar de qualquer forma. O inimigo queria me destruir de qualquer forma. Mas os meus amigos, meu vizinho, meus colegas, meus irmãos em Cristo Jesus me levaram para um monte, a mais ou menos 3 quilômetros da cidade. E eu aprendi a subir um monte nessa fase da minha vida, nessa fase de estar passando mal, faltando fôlego. Muitas vezes eu estava dentro do culto e começava a passar mal, eu tinha que ir para o hospital, fazer inalação, tirar pressão, tomar remédio, mas não era nada de... Nada, nunca dizia que eu tinha alguma coisa. Porque era algo espiritual, era um problema espiritual. Satanás queria me levar. Estava tentando levar a minha alma, mas Deus, ele não permitiu. Então, a minha libertação dessas coisas que estavam acontecendo comigo foi em cima de um monte. Muitas vezes eu estava dentro da igreja e começava a passar mal. E chegava um tempo que eu nem ia mais para o hospital. Então eu saía de dentro da igreja e vinha para o monte orar. Porque quando eu subia o monte, o mal saía. Eu não sentia mais nada. E muitas vezes, todas as vezes que eu estava passando mal, eu vinha para o monte. Não esse monte aqui, o monte em outra cidade. Então eu peguei o costume, a minha libertação, a minha chamada, a minha vocação pelos dons, pelo desejo de conhecer o Espírito de Deus de uma forma mais centrada, uma visão mais de buscar a Deus, foi baseado em uma fase muito complicada na minha vida. Uma fase mesmo sabe, uma fase assim muito difícil na minha vida diante de Deus. E eu comecei a subir o monte, e no monte eu não passava mal. No monte no monte não tinha nada, não acontecia nada. Porque eu começava a buscar Deus, mas eu sabia que Deus queria me chamar para a oração. Deus queria me chamar para buscar a Ele. Deus me renova no Espírito Santo. E depois Deus fala comigo num sonho sobre a vocação de ser usado no futuro, nos dons do Espírito. Mas eu tinha que orar bastante, eu tinha que me dedicar muito à oração, porque o preparo era muito específico, o preparo era muito delicado. Eu fui buscar a Deus, orar, consagrar, e aprendi a subir o monte. E muitas vezes as pessoas não entendem, assim, as pessoas só me vê subir no monte, não só me vê orando em monte. Poucas vezes eu vou na igreja, muitas vezes eu assisto um culto congregacional. Mas para muita gente, ser congregacional, ser tradicional é mais importante do que ouvir a voz do Espírito Santo. As pessoas não entendem o chamado, as pessoas não entendem a vocação que Deus tem. Muitas vezes você está aí na sua casa, sentindo a presença de Deus, e as pessoas podem te criticar porque você não vai a um culto hoje, porque você não vai num domingo, porque você não vai numa quarta-feira, porque às vezes você tem outras coisas para fazer, e aí as pessoas já começam a dizer que você está desviado da igreja, que você está menos crente do que ele que vai todo dia,
que você está menos, sabe, que você está menos santo do que ele, que vai todo dia. Eu vou dizer uma verdade, muitas pessoas se acostumaram com a tradição, muitas pessoas se acostumaram com os métodos, mas na verdade não tem uma vida espiritual com Deus, tem apenas uma vida tradicional, uma vida religiosa dentro da igreja, e não tem uma vida espiritual com Deus. Porque quando o demônio se manifesta lá no culto, ele não sabe para onde vai, fica nervoso, corre, fica com medo, arregala os olhos. Esse cristianismo que o nosso século vive é um cristianismo muito É um cristianismo muito distante do cristianismo que os apóstolos viviam. Muito distante do que Jesus queria ensinar. A vida espiritual. A busca pelo Espírito Santo. A busca pela unção, pelo poder do Espírito. Jesus, ele tinha vida espiritual. Os apóstolos tinham autoridade espiritual. Mas muita gente não quer deixar a tradição. Talvez se Jesus estivesse aqui hoje em dia na terra, pregando com os apóstolos, ele não ia pregar na sua igreja. Ele não ia poder pregar na sua igreja. Porque sua igreja não gosta de trabalho de milagres, sua igreja não gosta de buscar o Espírito Santo, sua igreja não gosta de pregar, não gosta de buscar os dons do Espírito, sua igreja não gosta de falar sobre o poder de Deus, sobre o sobrenatural. Sua igreja só gosta de fazer o protocolo da tradição e acabou-se o culto. Eu tenho quase certeza que se Jesus estivesse hoje em dia aqui na terra curando, fazendo milagre, o que ele fazia, mesmo dizendo, eu sou Jesus, uma suposição, muita gente, ele não ia pregar em qualquer igreja. Qualquer igreja, não era qualquer igreja que ia aceitar ele. Porque Jesus era uma pessoa livre. Jesus era uma pessoa que buscava, que procurava fazer a vontade de Deus, do Pai. Independente do que as pessoas não entendessem. E os ministérios que o Espírito de Deus, quando está falando aqui, olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. As pessoas não conseguem entender que existe diversidade de chamada. Existe diversidade de preparo. Tem gente que é preparado para ir para a obra de Deus. Às vezes através de outra pessoa. Às vezes as pessoas é preparada através de uma chamada, através um ex-macumbeiro, pode ser um ex-dono, um ex-bancário. Às vezes o testemunho da pessoa é um ex-traficante, às vezes o testemunho da pessoa é muita diversidade que Deus chama as pessoas de várias posições, de vários lugares. Mas as pessoas não se preocupam com o conteúdo, elas se preocupam com a tradição. Se você está cumprindo a tradição, então você está crescendo na sua vida espiritual. E você acha que crescer, você acha que é a quantidade de culto que você frequenta, que você vai crescer na vida espiritual, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar a autoridade do Espírito Santo para fazer a obra dele em alguma coisa? Você está enganado demais. Não é a quantidade de culto que você vai. Não é a quantidade de culto que você frequenta. Mas é a busca pelo Espírito de Deus. É a oração, é a consagração, é a sua vida devocional com Deus em primeiro lugar. Se você não tiver uma vida devocional com Deus, se você não tiver uma vida diante de Deus, de buscá-lo, você pode frequentar, você pode passar o ano inteiro dentro da igreja, você pode participar de todos os cultos, de todas as festas, de todos os trabalhos, você não vai para lugar nenhum. Porque Jesus disse isso para Nicodemos: ora, Nicodemos, é necessário tu nascer da água e do Espírito. E Nicodemos era crente, cria em Jesus Cristo, mas não tinha nascido ainda da água e do Espírito. Ele não tinha contato com o Espírito Santo, ele não entendia as coisas do Espírito Santo. Porque as pessoas estão confiadas porque entendem a Bíblia.
Ah, eu entendo a Bíblia. Eu entendo a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia. Eu sei o Salmo 91. Quando eu estou muito triste, eu leio o Salmo 46. Quando eu estou muito triste, eu leio o Salmo 23 para ficar melhor. Isso não é vida espiritual. Isso não é vida com Deus. Você precisa procurar o Espírito de Deus, o que Ele tem para você. Eu estou dizendo que você tem que deixar de ir para a igreja. Eu estou dizendo que você precisa procurar o Espírito de Deus. E há diversidade de ministérios. Há diversidade de formas que Deus chama as pessoas. João Batista foi chamado para pregar a vinda do Cordeiro de Deus. Mas ele clamava nos desertos. Ele pregava nos desertos, mas se no deserto não tinha ninguém, por que ele clamava? Sabe por que era? O chamado dele era diferente. A chamada dele era diferente e não era entendida pelos mestres, pelos rabinos. Mestres da Torá, os mestres da lei não entendiam a chamada de João Batista, por isso que ele ia para o deserto, pregar, comer gafanhoto com mel e pregar e gritar, clamar a palavra, a mensagem da vinda do Cordeiro de Deus. Por isso que ele ficava isolado nos lugares, porque a chamada dele foi diferente. E hoje nós estamos acostumados só com a tradição. Só com a tradição. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Que hoje, a maioria só se acostuma com a tradição. Realmente não quer procurar o Espírito Santo. Realmente não quer buscar o Espírito de Deus. Nós estamos aí a um passo do arrebatamento. E olha como é que está a sua vida espiritual. Olha como é que, se você falar que você não tem necessidade de orar mais, de buscar, de consagrar mais, glória a Deus. Mas quando a gente fala de buscar, de consagrar, a pessoa já se sente mal. A pessoa já se sente necessitada de buscar, de orar mais. Sabe que tem que orar mais, sabe que tem que buscar mais. Não é questão de ir para culto, não é questão de ir para festa, não é questão de, sabe, de estudar a Bíblia. É buscar o Espírito de Deus. Quantas pessoas não vão ficar dentro da igreja, sentadas nos bancos, no dia do arrebatamento, porque não busca o Espírito Santo de Deus. Porque não é cheio do Espírito e vai ficar lá no banco da igreja. Porque não procura saber o que o Espírito, não procura saber realmente ter uma vida espiritual com Deus. Vai ficar lá sentada no banquinho da igreja, ó, com as mãos para cima adorando. Vai ficar no arrebatamento. Muita gente vai estar pregando nos púlpitos com 60 dias de agenda. Todo dia prega, todo dia canta, todo dia canta, mas acabou a vida de oração. Acabou a vida de buscar ao Espírito de Deus. Agora só prega, só faz agenda e não tem mais tempo para orar. Não tem mais tempo para buscar. E você acha que o Espírito de Deus ele não exige oração? Vale mais, gente. Para mim, vale mais uma vida de oração. Para mim, vale mais uma vida de consagração. Para mim, vale mais uma vida com o Espírito Santo de Deus do que uma vida só de pregação. Eu não quero viver pregando. Deus não me chamou para pregar a palavra só. Deus me chamou para coisa maior e Deus te chamou também para coisa maior. Mas você não tem dado ouvido à voz de Deus. A agenda é consequência da sua vida de oração, da sua vida de buscar a Deus. Por isso eu nem me preocupo com a agenda. Quero coisa maior. E muita gente precisa e sabe que precisa buscar a Deus. E aí vive uma vida perturbada de um monte de agenda para tentar pregar, para tentar... quer pregar. Deus não faz nada. Deus não cura. Deus não faz nada. É apenas uma coisa seca. Eu vou dizer que a minha geração do avivamento, que a minha geração do arrebatamento, ela é uma geração com a unção dos apóstolos. Ela é uma geração com a unção do Espírito Santo de uma forma que o mundo ainda não viu. Mas é uma geração que vai de contra o protocolo do sistema religioso. É uma geração que vai de contra a tradição. É uma geração que vai de contra o sistema. Mas
Há diversidade de ministérios. Há diversidade de operações. Mas é o mesmo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que me chamou na beira da morte para viver uma vida de oração em cima de um monte. Há um tempo determinado. Que esse tempo vai passar. Porque vai chegar o tempo que os dons se manifestarão, que o poder do Espírito se manifestará. Por isso que pouca gente hoje, por isso que a gente não tem visto muita coisa Deus fazer, porque falta oração, falta busca. Falta consagração, falta oração, falta círculo de oração, falta muita coisa. E as pessoas estão pensando que porque vai pregar a Bíblia, é porque vai pregar a Bíblia, porque eu vou ler a Bíblia. Aí eu boto um versículo na Bíblia e acha que Deus vai operar porque tem um versículo na Bíblia. Se não tiver oração, minha gente, não adianta. Eu sinto muito falar isso. Não adianta se não tiver oração. Se você for fazer a festa da sua igreja, coloque ao menos 2 meses de oração, uma campanha de oração antes. Não queira fazer apenas para fazer. Não queira apenas fazer, para dizer que aconteceu, para não perder o ano. Para dizer, sabe, realmente procure consagrar antes. Procure oração, procure o Espírito de Deus, para que Ele esteja manifestando, para que Ele esteja operando. Mas eu sei que um dia o Espírito Santo de Deus, Ele vai me abrir o caminho para ensinar todas as coisas que Ele me ensinou durante esses anos todos. Para que eu possa fazer algo para Ele de forma diferente, segundo o ministério que Ele me entregou. Meus queridos amados, vamos procurar o reino do Espírito Santo, vamos procurar o Espírito Santo, vamos procurar as coisas de Deus. Porque Jesus está voltando, o arrebatamento está prestes a acontecer. E você ainda continua com a mesma vida espiritual. A diferença é que você não participa mais das coisas do mundo. A diferença é que você não vai mais para a festa. A diferença é que você não vai mais um bar. A diferença é que você não dança mais forró. A diferença é que você não se embriaga, que você não faz mais essas coisas da carne. É só isso, mas não tem vida espiritual. Faz tempo que você falou até em mistério. Faz tempo que Deus te usou. Faz tempo que você tirou ao menos 1 hora para orar. Faz tempo que tu orou pela madrugada. Faz tempo que tu participou de uma vigília. Faz tempo que tu procurou realmente o Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele está querendo busca. Deus, Ele está querendo busca, oração, consagração. Deus, Ele está querendo busca, consagração. Não estou falando que é errado você estar participando, você está indo para a igreja, indo se congregar, assistindo os cultos de domingo a domingo. O que o Espírito de Deus, Ele quer saber é se tua vida espiritual está tendo frutos para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que a árvore ela deve dar frutos. Ela deve produzir frutos para o reino de Deus. Que fruto você está produzindo para o reino de Deus? Porque a Bíblia diz, Jesus disse que a árvore que não der fruto, essa será cortada e lançada no fogo. Mas aquela que dá fruto, essa será podada, para que dê mais frutos. Mas, meus amados, meus queridos amigos que me acompanham, está até de noite já aqui. O que tem preocupado o Espírito de Deus, que as pessoas estão trocando as coisas do Espírito de Deus pela tradição. E muita gente vai ser pego de surpresa no dia do arrebatamento.
Muita gente vai ser pego de surpresa no dia do arrebatamento. Porque o Espírito Santo, irmão, faz tempo que você ouviu a Ele. Faz tempo que tu deu ouvido ao Espírito Santo. Faz tempo. E é Ele que é o selo da salvação. Se encha do Espírito Santo de Deus. Procure se encher. Eu não estou falando que você tem que viver em cima de um monte. Isso é um caso específico na minha vida, de uma chamada que Deus me fez. A minha conversão, a minha libertação de todas as coisas que Satanás quis fazer comigo, quis me destruir, quis e Deus não permitiu. Foi em cima de um monte de oração, orando, consagrando, porque aqui é um lugar mais reservado. E na Bíblia tem muitos homens de Deus que o ministério muitas vezes era iniciado no deserto. O ministério era iniciado na montanha, num monte. Deus chamou Moisés para o monte. Deus chamou Elias para o monte. Eliseu para o monte. Jesus subia ao monte por causa de chamados específicos, de preparos específicos na vida da pessoa. Sabe, é necessário o preparo de acordo com o ministério. Existem ministérios que não têm necessidade de vir ao monte orar. Existem operações que Deus quer realizar na vida de um homem de Deus que não tem necessidade dele vir ao monte orar, consagrar. Ele não precisa de tanta consagração, não precisa de tanta oração. Passar 12 horas orando, passar 8 horas orando, ele não tem necessidade. Porque vai depender de acordo com o chamado, com o ministério, com a vocação, com a operação que o Espírito de Deus, Ele quer usar a pessoa. Moisés passou 40 dias em cima do monte, 40 dias e 40 noites jejuando. Mas não foi todos os homens de Deus que precisaram passar esse tanto de tempo em cima de um monte. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, orando e jejuando. Mas não foi todos os apóstolos, não foi todos os homens de Abraão até Jesus que tiveram que passar aí para o deserto, jejuar e consagrar. Depende do chamado, depende da vocação, depende, sabe? Depende da operação que Deus vai realizar na sua vida. Não é questão de querer ser mais santo, não é questão de querer ser mais do que os outros. É questão do Espírito de Deus. Eu sempre falo isso. Eu vou dizer, se você não entende meu chamado, se você não entende meu ministério que Deus tem a realizar no futuro, eu não posso fazer nada. Mas eu sempre falo o que o Espírito tem me pedido. Igreja, consagre. Igreja, ora. Igreja, busca. Porque Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para realizar. E a gente está conformado apenas em cumprir a tabela. Em apenas cumprir a festa, tem que acontecer. Mas depois, na segunda, na terça, na quarta, volta tudo a mesma coisa. Porque não é isso que o Espírito de Deus tem para a igreja de Deus. Não é isso que Deus tem isso. Não, Deus tem coisa muito maior. Mas é necessário buscar, consagrar. Enquanto a oração, o jejum e a consagração não voltar como em primeiro lugar dentro das igrejas, eu falo de um todo. Porque Deus me chamou para as nações. Eu falo de um todo. Tem amigos que me assistem de vários países. Eu falo aqui para cada um que me assistir. Coloque a oração, coloque a consagração, coloque o jejum dentro da sua igreja. Senão eu vou dizer, as portas vão fechar da sua igreja. Vai fechar. Se você quer continuar com as portas abertas, se você quer continuar fazendo os cultos, coloque a oração, coloque o jejum, coloque a consagração. Chame o Espírito Santo para dentro do seu ministério. Do seu ministério pastoral, do seu ministério apostólico, do seu ministério profético, do seu ministério de louvor, do seu ministério do que for. Não importa como você pensa que é seu ministério. Coloque o Espírito de Deus para direcionar. Coloque o Espírito de Deus
chame ele para o seu ministério. Senão vai fechar as portas. Você vai fechar as portas do seu ministério. Porque ministério que não tem unção, ministério que não tem mais oração, que não tem mais jejum, está penando. E o Espírito Santo de Deus, ele tem se afastado de muitos ministérios. O homem está lá pregando sozinho. O homem está lá pregando sozinho no púlpito. O Espírito Santo está longe, não opera mais lá. E ele continua falando da Bíblia, continua pregando, continua cantando, continua falando. Mas o Espírito de Deus não está lá mais dentro, não. Ele já foi embora do seu ministério faz tempo, meu amigo. Meu querido amigo, meu companheiro, meu amigo na fé em Jesus. Faz tempo que o Espírito de Deus saiu do teu ministério. Faz tempo que o Espírito de Deus foi embora dentro do teu ministério. E tu está pregando sozinho aí no púlpito, achando que está fazendo tudo certo. O Espírito de Deus saiu de muitos ministérios. E ele vai sair de muitos ministérios. Muitos homens de Deus querem entregar a credencial. Muitas pessoas já estão querendo entregar a credencial porque não aguenta mais. Porque o Espírito Santo está saindo do teu ministério, querido. Por isso que tu não quer mais continuar. Porque é o Espírito Santo que te convocou. E você deixou ele de fora do seu ministério. E muita gente está entregando, está pensando em entregar. Você pode até entregar a sua chamada, você pode até entregar, você pode até deixar de pregar, você pode até deixar de dirigir uma igreja. Mas você vai pagar por isso. E a cobrança que o Espírito de Deus ele vai fazer na sua vida vai ser muito forte. Você vai ver. Podem dar as coisas certas para você, mas não se preocupe, que na hora certa o Espírito de Deus ele vai até você te cobrar pelas almas, te cobrar pela unção que ele te entregou, te cobrar pelas vidas que ele entregou para você ganhar para ele. Ele vai te cobrar. Não pense que porque você não tá, não quero mais, eu já dá cansado, você vai dar desculpa por pouco tempo. Então eu vou dizer uma coisa, que o Espírito de Deus ele tem se retirado de muitos ministérios, de muitos homens, por falta de oração, por falta de consagração, por falta de busca, por falta de entrega, por causa da tradição, por causa do sistema. Mas fiquem com o Espírito de Deus. Não ore porque outras pessoas não oram. Faça por você, ore pela sua chamada. Se eu subo aqui o monte todo dia, eu nunca subi o monte por minhas forças. Porque se fosse pelas minhas forças, eu não estaria aqui em cima há tantos anos. Se fosse pela minha força, eu não estaria aqui. Eu venho pela força do Espírito Santo que me traz. Porque eu preferia estar lá em casa, assistindo um filme. Eu preferia estar lá em casa, tranquilo, deitado. Mas o Espírito de Deus, ele fica falando, vai orar, vai buscar. Vai orar, vai buscar. Vai orar, vai buscar. Eu preciso te preparar para um tempo que vai chegar. Eu preciso te preparar. Vai lá buscar, vai lá orar. E ele fica falando comigo. E eu venho para cá. Todos esses anos. Não houve um dia que o Espírito Santo não me chamou. Muitas vezes eu não venho na alegria. Muitas vezes eu venho para cá só na dor, na tribulação. Mas o Espírito, ele me traz para cá. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo para jejuar 40 dias e 40 noites. Então o Espírito Santo ele tem várias formas de trabalhar. Meus queridos, fiquem em paz. Que Deus venha estar dando despertamento na tua chamada, na tua vocação. No dom que Deus vai te dar, no dom que Deus quer te usar, no ministério que Deus quer te usar. Em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, fiquem em paz, já anoiteceu. Eu só tenho a dizer para vocês. Procurem o Espírito de Deus. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Porque o Espírito de Deus tem muita coisa para realizar através da igreja aqui na terra ainda. Mas só vai realizar naquelas pessoas que estão procurando Ele. Reative o círculo de oração na sua igreja. Não deixe o círculo de oração morrer. Não deixe o círculo de oração acabar. Não deixe as consagrações acabar, as vigílias acabar. Não deixe esses trabalhos morrer, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo da cruz do Calvário. As pessoas não deixam o trabalho de domingo acabar.
As pessoas não deixam os cultos de quarta acabar, os cultos de sexta acabar. Mas as coisas principais é a oração, é a consagração, é a busca a Deus. Elas não estão nem aí para colocar isso para funcionar. Não adianta, irmão, sem oração, sem busca, sem jejum, sem procurar. Não estou dizendo que eu sou o homem que jejum mais no mundo, não. Mas sem jejum, sem consagrar, sem orar, sem buscar a Deus, não adianta ter culto, não adianta ter trabalho, não adianta sair na rua pregando, não adianta sair na rua entregando folheto. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. E a gente precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual para fazer a obra de Deus. A obra de Deus não pode ser feita com apenas uma Bíblia debaixo do sovaco. A obra de Deus não pode ser feita apenas com a caixa de som, microfone e uma pregação. A obra de Deus é feita com o auxílio do Espírito, com oração, com consagração. Porque a luta não é contra carne e sangue, é contra espíritos malignos, é contra as forças contrárias. Então ficam em paz. Eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que vocês sabem muito mais do que eu. Mas tenham isso em mente. Que está faltando a oração, está faltando a busca. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus abra sua mente. Deus abra seus olhos espirituais. Pare para pensar um pouco. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.